Então, bom, boa noite, pessoal. A gente vai conversar de Midrash. E a ideia é que a gente use esse espaço das quintas-feiras a cada 2 semanas para a gente falar um pouco fazer um pouco de capacitação. Se vocês tiverem temas, eu falei que na semana, né, daqui 2 semanas eu pensei em fazer um pouco sobre, eu tenho essa aula que talvez a Pri tenha assistido, sobre o Aleino, que fala um pouco de desconforto, o que a gente faz com o desconforto e como é que a gente analisa o desconforto. Mas se vocês acharem que era melhor que a gente trouxesse alguma coisa de Rosh Hashanah e Yom Kippur para antes dessa conversa, a gente pode pensar em fazer isso também. Mas se vocês tiverem ideias de coisas que vocês gostariam que a gente conversasse, me mandem. Pri? Não. Então não, eu ia falar... Fala. A do Shidrug, é isso? Você deu no Shidrug? Você deu no Shidrug, é isso? Eu dei no Shidrug. Não tenho certeza. Mas não me importa, Rogério. Quê? Eu lembro de alguma coisa que você deu alguma de rezas polêmicas para mim, mas eu não me importo em repetir. Tudo bem. A Vivi era da mesma turma que a Pri? Não. É isso. Quando eu dei no Shidrug, deu o Ariel e eu juntos. E o Ariel e eu temos respostas muito diferentes. A gente identifica o mesmo desconforto, mas a gente tem respostas muito diferentes. Então, a gente aproveitou e deu essa aula junto para falar das alternativas. De qualquer jeito, hoje a gente vai falar de Midrash. Vou compartilhar minha tela com vocês. E tentei colocar um pouco de conteúdo que fosse... É uma aula também que eu dou para o curso de BAT de adultos, Bar e BAT de adultos, mas eu tentei modificar um pouco o conteúdo para falar com o que vocês vão ensinar nesse ano. Mas aqui. Pessoal, é o seguinte, eu vou colocar aqui, para eu conseguir ver minha tela, eu vou colocar de um jeito que eu não vejo vocês. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, só vocês gritarem, tá bom? Usa o áudio e aí eu talvez paro. Então, começar com a Brachá. Tem uma musiquinha, quem sabe a musiquinha que eu gosto? Ninguém. Então, tem uma musiquinha para cantar isso aqui, que é em inglês, mas eu mudei para o hebraico. Então é assim, ó. Matokit vash, matokit vash, matokit vash beleshoneinu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher kitshanu במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה, לעסוק בדברי תורה. Sweet as honey, sweet as honey, sweet as honey on our tongues. O que chama a atenção nessa brachá aqui para vocês? Alguém caiu, que eu não sei quem foi, mas o que chama a atenção? Desculpa, do que você cantou? Não do que eu cantei, não da melodia, da reza em si. Tem uma palavra... É para a gente conversar? Para vocês falarem. Para mim sempre chamou a atenção que o verbo usado é la'asok, bedivrei Torah, né? Olha aqui, Dani, bingo para você. Você acertou pelo menos o que eu queria que você falasse. Por que te chama a atenção? Me chama a atenção porque eu poderia falar discutir, eu poderia falar estudar os dizeres da Torá, mas quando eu falo me ocupar dos dizeres da Torá, eu abro a perspectiva de que isso venha para a minha vida, para o meu dia a dia. Eu me ocupo do que a Torá fala. Eu iria até um passo a mais de você, Dani. Então, vamos olhar aqui, ó. Procurei no dicionário, tá certo? O que quer dizer lasok, tá certo? Vem de esek, business, enterprise, tá certo? Transação. Você falou se ocupar, mas se ocupar é o sentido secundário, tá certo? Lasok bedivrei Torah não é filosofia. Liot asuk, né? Então, lasok, para mim, é liot asuk.
Por isso que eu falo se ocupar. Mas não é filosofar sobre a Torá, é ficar com a... Né, para quem já plantou, é ficar com a unha suja de terra com a Torá. Tá certo? É se envolver de verdade. Né? É correr risco. De novo, se fosse ledaber inyanei Torá, leagir divrei Torá, lilmod divrei Torá, nada disso. É lá só com divrei Torá, um pouco que você disse, Dani, só levado um grau a mais. O que é Midrash? Para falar o que a gente acha? Pode. Eu posso falar com certeza. Lógico. Eu entendo por Midrash contos ou explicações que vêm para preencher lacunas que o texto não traz. Alguma informação ou complementação. Perfeito. A etimologia de Midrash é você entender os níveis de profundidade da Torá, né, o tal do Pardes. Então, você tem o Drash, né? Então, desse lugar, desse nível de compreensão, Midrash é o que todos os rabinos escrevem, né, desse nível metafórico de compreensão da Torá. Não discordo. Metafórico não, desculpa. Etimológico. Quem mais tem alguma opinião sobre o que é Midrash? Beleza, então, vamos olhar aqui a palavra Midrash. Tá certo? Então, Midrash vem de Lidrosh. O que quer dizer Lidrosh? De novo, eu fui procurar no dicionário. Quer dizer, exigir, perguntar, investigar, examinar, procurar, estudar, esclarecer, explicar, ensinar, palestrar. Dani, eu só discordo do que você falou, porque a história do Pardes vem muitos séculos depois de a gente começar a falar em Midrash. Tá certo? Então, o Pardes não é a origem da expressão Midrash, mas ela aproveita e dá um uso para essa expressão. Todo mundo sabe. Tem alguém que não sabe, quando a gente fala de Pardes, do que a gente está falando? Beleza, eu vou supor que todos vocês disseram que vocês conhecem, se não, pessoal, fiquem à vontade. Mas então, desses 6 significados, esses eu fui buscar lá no Even Shoshá, no dicionário hebraico, tá certo? Então, se a gente pega todos esses significados, Midrash é a abordagem característica dos antigos rabinos para o estudo e interpretação da Torá. E a gente vai ver que parte dessa abordagem característica leva a esses contos dos quais você estava falando. Mas nem sempre. Midrash não é só essas historinhas. A gente já vai ver isso aqui, tá bom? Rogério, a gente está vendo a tela inicial ainda da apresentação, é isso mesmo? Não é isso mesmo. Então, deixa eu descobrir que talvez... Ops. O tempo todo vocês ficaram vendo a tela inicial? Sim. Peraí, então deixa eu... Eu percebi que não era isso. Deixa eu deixar de compartilhar, que talvez eu tenha 2 coisas abertas com a mesma cara. Isso aqui eu posso fechar. Que estranho. Porque só tem uma. Vamos voltar aqui e ver se vocês conseguem ver. Mudou de página? Sim. Sim? Deixa eu só fazer uma outra coisa aqui. Cadê? Aqui. Então, ó, tinha todas as animaçõezinhas bonitinhas, tal. E aí o que é Midrash, ele mostra que Midrash vem de Lidrosh. Beleza, alguém pode ler esse texto aqui, por favor? Só um de cada vez. Eu posso. Eu posso. Aproveitar que as crianças foram embora daqui. Enquanto o conhecimento acadêmico moderno sobre a Bíblia a vê como um documento humano escrito e editado em várias fases, os rabinos assumiam que a Torá era fruto da revelação divina
e, portanto, continha verdades perfeitas e absolutas, significados evidentes e ocultos que precisavam de esclarecimento permanente. Midrash não desafia a ideia de que a Bíblia seja fruto de inspiração ou revelação divina. Na verdade, os rabinos acreditavam que nada na Bíblia, nem a escolha das palavras ou a forma como estavam escritas, nem a ordem dos eventos ou o relacionamento de um texto com outro eram casuais ou inconsequentes. Tudo era intencional e cheio de propósito. Os rabinos consideravam sua responsabilidade descobrir as conexões e harmonia que não eram evidentes na superfície. Eles acreditavam que era possível para um texto ter múltiplos significados. Cronologia, como a entendemos, não tinha nenhuma consequência. Os rabinos se sentiam livres para ler suas realidades nas histórias dos patriarcas ou ver previsões sobre eventos futuros nas histórias de Gênesis. Então, aqui um pouco, o que o Dani tinha falado está um pouco nessa frase seguinte, nessa última frase, desculpa, que é isso, né? Os rabinos, eles se permitem ler o texto da Torá e falar, a Torá está falando de 2020. A gente se permite ler a nossa realidade nas histórias, isso que a gente faz toda semana nas prédicas. Ou, por outro lado, olhar para o texto da Torá e falar, a Torá está prevendo que é isso que vai acontecer. A Torá está falando do futuro, talvez nem é do futuro de hoje. A Torá está falando da redenção. Ela está dizendo que a redenção vai vir daqui a 20 anos, ou vai vir em algum momento. Ela não está falando só da história dessa família, ou da história desse povo que saiu do Egito, ela está falando da nossa história e do que vai acontecer com o tempo. De onde vêm os Midrashim? Ixi, vai ficar com esse pé. Deixa eu tirar esse pé daqui. Deixa eu tirar ele daqui. E aí? Um pouquinho, pessoal. Você vai dar uma capacitação sobre PowerPoint também? Não é PowerPoint, isso aqui é... Ah, eu não tenho Apple, sorry. É Keynote, o Keynote... ele dá chance de fazer muita coisa. Isso dá para Windows também, esse programa que você usa? É, para Mac. Não, né? Sorry. Cara, muito legal as coisas que você faz. Não, para essas coisas ele é muito melhor que o Windows, mas eu estou tentando aqui ver como é que eu faço aqui, ó. Eu quero tirar... Eu quero que ela não fique aqui no meio. Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Eu só coloco... Tá rolando uma invejinha branca aqui. Coloca para cá e beleza. Então vamos voltar para cá. Espera. Isso aqui vem para cá. Beleza, então de onde vem os Midrashim? Tá certo? Então, a tradição rabínica fala em duas partes da Torá. As duas recebidas de Deus. Isso é uma coisa que vocês já sabem. Tem a Torá escrita, que é formada pelos livros do Tanakh, e tem a Torá oral, que inclui todas as formas da literatura rabínica, entendida como a revelação divina sobre como interpretar, como lidrosh, a Torá escrita. E os Midrashim estão todos eles na categoria de Torá oral. E a gente já vai ver um pouco como é que essa ideia de que a Torá oral também foi revelada por Deus, como ela se manifesta na literatura rabínica. Então, tem esse texto, primeira Mishnah de Pirkei Avot, que fala Moshe kibel Torah Sinai, Sarah le Yoshua, Yoshua laskenim, os kenim leneviim, veneviim mesarua le anshei knesset agdolah. Eu tirei a segunda frase, esqueci de tirar do hebraico, mas Moshe recebeu a Torá no Sinai e a entregou para Yoshua, que entregou para os anciãos, que entregou para os profetas, que entregaram para os membros da grande Knesset. E vocês devem já ter escutado eu falando isso para os nossos alunos, que a minha leitura, Torá, nesse sentido, sempre quer dizer Torá oral. Porque se não quiser dizer Torá oral, a gente não precisa dizer quem passou para quem, que passou para quem, que passou para quem. A gente não se importa com a cadeia de transmissão de um livro impresso, porque o livro está impresso já. As palavras no livro não mudam, dependendo das pessoas que passam o livro de uma mão para outra. Mas as palavras da tradição oral, se eu não confiar nas pessoas que estão envolvidas nesse processo de transmissão, o texto chega completamente corrompido. E é por isso que é importante saber que Moshe recebeu a Torá no Sinai, entregou para Josué, que entregou para os anciões, que entregou para os profetas, que entregou para os membros da grande Knesset. Então, primeiro... Posso fazer uma pergunta? Pode, lógico. A gente não pode entender aqui essa entrega da Torá, mesmo escrita, não
como entrega, porque ela já está escrita, ok, mas como a liderança que assume essa responsabilidade perante a comunidade de manter essa leitura, esse estudo vivos e ativos, né? Um pouco lá da época de Ezra e Nehemias. Então, Tem um livro... Dê, não sei se é só para mim, mas para mim tá ficando complicado a tua fala. Para mim também. No sentido de responsabilidade sobre isso. Sempre pode, Dê. Do pouco que eu consegui entender, não sei se você escutou, mas tua fala ficou bem cortada, mas sempre pode. Eu estou contando para você como é a minha leitura. A minha leitura é que aqui a gente está falando da Torá oral, tá certo? E esse processo, de novo, a gente já vai olhar isso. Isso é um mito, tá certo? Os rabinos queriam estabelecer o grau de legitimidade da interpretação que eles tinham da Torá como tão grande quanto a legitimidade que o texto escrito tinha. Então, eles criam esse mito de origem, tá certo? É que nem a gente pensar de onde veio o super-homem, de onde veio o Batman, tem esses mitos de origem sempre. E os rabinos criaram um mito de origem da Torá oral. E a gente já vai ver como, ao mesmo tempo que eles estabelecem essa narrativa de origem, de dizer que a Torá oral foi entregue por Deus para Moshe no Monte Sinai, eles vão puxar o tapete e vão mostrar que isso é uma metáfora, eles não acreditam literalmente nisso. Então, mas a mágica da tradição rabínica, dessa tradição oral, é que múltiplas interpretações são possíveis. Então, estou contando para vocês com a minha, você fala, Rogério, não é possível uma outra? É possível uma outra, não é a minha. Mas é possível, e apesar de elas não serem idênticas, elas coexistem. E não tem uma claro que tem leituras que estão erradas, mas é possível que tenham muitas certas e igualmente certas, mesmo que elas sejam antagônicas. Fala. Tem uma dúvida para mim. A palavra Torá significa trabalho? Eu sempre tenho essa informação, mas ela não é oficial na minha cabeça. Da música Bezot Cola Torá. Também, por exemplo. Não, Torá pode querer dizer lei, Torá pode querer dizer ensinamento, e em hebraico moderno, Torá pode querer dizer teoria. Eu não sei de nenhuma situação em que Torá quer dizer trabalho. Pelo contrário, você fala assim, Imen Kemach em Torá, tá certo? Se não tiver dinheiro, não tem Torá. Kemach, no caso, é trabalho. Kemach, que é farinha, mas aqui está como metáfora para dinheiro. É isso que é trabalho. Se não tiver trabalho, não tem Torá. Tá. Vocês já viram num rolo de Torá que em algumas letras tem essas coroinhas em cima das letras, né? Vocês sabem do que eu estou falando? Se vocês olharem bem embaixo do Yad, vocês têm um Ain e um Shin, e aí tem uns rabiscos para cima. Tá todo mundo vendo? Tem alguém que não está vendo? Beleza. Então, esse é um Midrash sobre esses desenhos, tá bom? Então, olha esse Midrash que diz... Pessoal, eu normalmente peço para os alunos lerem, mas eu estou com medo da gente estourar, porque tem bastante coisa para a gente falar, e eu quero que a gente chegue alguma hora lá para frente. Rav Yehuda disse em nome de Rav, quando Moshe subiu aos céus do Monte Sinai, ele encontrou Deus sentado colocando pequenas coroas nas letras da Torá. Ele perguntou, mestre do universo, quem está te atrasando? Então imagina essa cena, demora 40 dias, tá certo? Chega lá no dia 39, Moshe começa a escutar os barulhos vindo do acampamento, ele chega para Deus e fala, cara, o que está demorando tanto? Cara, tá tudo pronto. Eu cheguei aqui, você já estava com o trabalho meio pronto. Que 40 dias você não conseguiu terminar? E Deus responde, haverá um homem que viverá daqui a muitas gerações. Seu nome é Akiva ben Yosef. Akiva ben Yosef é Rabi Akiva. E ele conseguirá interpretar Lidrosh, muitas leis de cada detalhe da letra. Então, só um parênteses aqui, para vocês entenderem. O Midrash ele é sempre intertextual. Ele está conversando com outras fontes. E tem um debate rabínico entre Rabi Akiva de um lado e Rabi Ishmael do outro. Rabi Akiva e Rabi Ishmael eram aquelas duplinhas que discordavam em tudo. E aí, Rabi Ishmael dizia que a Torá foi escrita na língua dos seres humanos.
Quer dizer, só pode interpretar do que está escrito. E Rabi Akiva, por outro lado, achava que você podia interpretar também do formato. Então, se você tem uma questão no Midrash, que é por que a Torá começa com a letra Bet? A Torá devia começar com o Aleph, que é a primeira das letras. Por que a Torá começa com o Bet? Então, uma das respostas, que é a resposta de Rabi Akiva, é que o formato da letra explica, para você não perguntar o que veio antes, o que está acima, o que está abaixo. O texto começa desse lugar para frente. Bem verdade que se essa fosse a resposta perfeita, a Torá começaria com Kaf e não com Bet. Mas tá bom. De qualquer jeito, está aqui a história de que o Rabi Akiva encontrou a resposta para a pergunta, não de, porque teve uma disputa e o Aleph te achava... vai ter esse tipo de resposta, o Aleph te achava o maiorzão, então a Torá, Deus começou a Torá com Bet, para o Aleph não ficar se achando o maiorzão. Mas Rabi Akiva dá a resposta do formato das letras. Então, essa era a parte da escola de pensamento de Rabi Akiva. E o que Deus está dizendo é não só do formato do Bet, Rabi Akiva também vai encontrar a explicação das coroazinhas que tem em cima das letras. Então, vamos lá voltar para a nossa apresentação. Moshe lhe disse, mestre do universo, me mostra essa história. E Deus lhe disse, dá uma virada, e essa é o Midrash da máquina do tempo, e Moshe vai para o futuro, e se vê no Beit Midrash de Rabi Akiva. Moshe entrou e sentou-se atrás da 8ª fileira. Agora, os Batei Midrash, eles eram organizados que nem as classes do Bandeirantes eram na antiguidade. Tá certo? Na primeira fileira sentavam os melhores alunos, na segunda fileira os segundos melhores, e no fundão, na 8ª fileira, sentavam os alunos que não entendiam nada. Para onde vai Moshe? Moshe vai sentar junto com os vagais. Ele não entendia nada do que estava sendo dito e começou a se sentir tonto. Mas quando a discussão chegou a um certo ponto, os alunos de Rabi Akiva perguntaram, mestre, qual é a fonte da autoridade desses ensinamentos? Como você sabe que essa interpretação que você está dando para a gente é a verdadeira, a correta? E Rabi Akiva respondeu, Alahá le Moshe mi Sinai. Essa lei foi dada a Moshe no Sinai. A mente de Moshe ficou mais calma. Ele estava desesperado, ele não entendia nada. Ele não entendia como é que esse rabino conseguia derivar esses ensinamentos que, na opinião dele, não tinham nada a ver com o que estava escrito na Torá. Mas quando ele viu que esse ensinamento é vinculado de alguma forma ao nome dele e a entrega da Torá no Monte Sinai, ele falou, tá bom, eu não entendo todo o processo, mas de algum jeito teve um processo de investigação, de linkar um ensinamento com o outro, e ele está falando do que eu recebi de Deus no Monte Sinai. Moshe retornou a Deus e disse, mestre do universo, você tem um homem assim como Akiva e quer dar a Torá através de mim? Quer dizer, Moshe reconhece que Rabi Akiva é muito mais sofisticado do que ele, e Deus respondeu, fique quieto, assim eu decidi. O que essa história diz sobre o mito dessa versão de que o Midrash, a Torá oral, foi entregue por Deus a Moshe no Monte Sinai? Ela fortalece essa leitura ou ela enfraquece essa leitura, né? Puxa o tapete dessa leitura? Eu acho que enfraquece, né? Porque se ele não entende nada do que está rolando na aula, acho que enfraquece. Muito bem. Então, se a Torá, do ponto de vista literal, tá certo? Se do ponto de vista literal, a Torá oral, tivesse sido entregue para Moshe no Monte Sinai, ele ia entrar lá na sala do Rabi Akiva e falar, sei tudo isso de cor. Foi através de mim que Deus revelou tudo isso. Mas não. Moshe entra lá e fica tonto de não entender nada. Então, de um lado, os rabinos dizem, a Torá, e só para vocês entenderem, os rabinos, não sei se vocês sabem disso, os rabinos são os sucessores dos fariseus, dos porshim, tá certo? Então, na época do Segundo Templo, o mundo judaico estava dividido em diversas seitas. As 3 sobre as quais a gente mais sabe, mas tinham muitas outras, eram os fariseus, porshim, os saduceus, tzdukim, e hoje a gente sabe, só por causa dos manuscritos do Mar Morto, a gente sabe também sobre os essênios. Mas tinham outras correntes. Mas uma das principais disputas entre fariseus e saduceus, os saduceus eram principalmente os sacerdotes e a elite, os fariseus depois dão origem aos rabinos. Um dos principais pontos de discórdia é sobre a validade da Torá oral como tendo origem divina. Os fariseus já achavam que a Torá oral tinha origem divina e os saduceus diziam não. Origem divina tem o Tanakh.
todo o resto é interpretação. Tá certo? Então já tinha esse debate. Os rabinos estabelecem que a Torá oral tem origem divina, mas ao mesmo tempo incluem no Talmud esse midrash que totalmente puxa o tapete. Quer dizer, eles reconhecem que tem origem divina, mas é como metáfora, não como fato histórico. É uma coisa que muitos dos nossos colegas não conseguem entender, que a gente acredita em algumas coisas com um olhar religioso, mesmo que do ponto de vista acadêmico a gente reconheça que elas não são 100% verdadeiras. Tem basicamente dois tipos de midrashim. A gente tem os midrashei alahá, que são preocupados especialmente com as implicações legais das interpretações da Torá, e os midrashei agadá, que são preocupados especialmente com as interpretações das passagens narrativas da Torá. A explicação que você deu para midrash são os midrashim dessa categoria de midrash agadá. A gente vai ver agora um midrash alahá, para vocês verem como é diferente, mas a gente vai voltar e vai falar a maior parte do nosso tempo sobre midrashei agadá. Tá bom? Esse alahá é tipo Rashi, é isso? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês do que é midrash alahá. Rashi, na grande maioria dos casos, ele está reportando o midrash agadá. O que Rashi faz é coletar o que os midrashim dizem e colocar no comentário dele, meio que um resumo. Então, olha aqui. Isso vem da Mishnah. A mulher... Eu não vejo. Quê? Eu não vejo. Não tá Demorou bastante para carregar também. Abriu agora, Vivi. Talvez ainda vá abrir aí. Tá no carregando? No meu ficou carregando um tempão. Tá colocando, escreveu, tá começando abriu. E agora eu liguei o computador no cabo, aí foi. Peraí, eu vou ligar o meu computador no cabo também, para ver se resolve. Escreveu que tá começando a... Para mim também. Vivi, e quem é essa Ana que eu não conheço? O que você está falando? Tá teu nome inteiro aí no Eu conheço negócio. Vivi, Ana. Essa parte de você é novidade para mim. É o nome computador das da férias. escola inteiro. Bom, pessoal, bem-vinda, Viviana. Entrou aí? Não. Deixa eu ver se melhora. Passou a tela dos midrashim? Não, continua, Até o Rogério, Pedro as reclamou. started screen sharing. Sério? Aham. Então, peraí, deixa eu... Mas que engraçado que para alguns de vocês aparece, para outros não. Para mim apareceu. Demorou, mas foi. Agora foi. Foi? Há basicamente sim. 2 tipos de midrashim, isso. E apareceram 2 caixinhas embaixo? Sim, agora sim. Beleza. Agora uma caixinha foi pro canto. Isso. A mulher é adquirida de 3 formas e adquire a si mesma de 2 formas. Ela é adquirida com dinheiro, com um documento e através do ato sexual. Com dinheiro, de acordo com Beit Shammai, com um dinar, ou com algo que vale um dinar. De acordo com Beit Hillel, com uma prutá, ou com algo que vale uma prutá. Tipo, imagina que é como se um dinar fosse $1, ou sei lá, uma nota de $100, e uma prutá uma nota de $1. Tá certo? Uma fração, uma prutá é uma fração do dinar. E quanto vale uma prutá? 1/8 de um issar italiano. Não sei vocês, mas a mim não ajudou em nada. Agora, eu já fui num casamento em Israel, em que o rabino ortodoxo pegou a aliança, e só o noivo pode dar aliança, a noiva não pode dar, e ele perguntou para a comunidade que estava assistindo o casamento: vocês dizem que esse anel vale uma prutá? Então, o anel que o noivo dá para a noiva é a forma de aquisição da noiva pelo noivo. Adquire a si mesma através do divórcio ou com a morte do marido. Tá claro que isso aqui tem uma cara de lei? Sim. Não tem uma historinha, tá certo? Não é que nem a historinha que a gente viu antes de Rabi Akiva e Moshe, tem uma cara de regra, de lei, tá certo? Aí vem a Gemara, e olha aqui cadê o Midrash? A Gemara vai explicar da onde a Mishnah tirou essa história. A mulher é adquirida. Qual é a diferença entre essa passagem na qual é dito que a mulher é adquirida e outra no próximo capítulo, no qual é dito que o homem santifica? Tá certo? Então, como chama o casamento em hebraico?
Do chá. E do Shin, tá certo? Então, no próximo capítulo vai falar Aish Mekadesh. Aqui, o autor dessa Mishnah queria ensinar sobre o aspecto financeiro. Então, o casamento tem um aspecto financeiro e um aspecto espiritual. Então, lá, quando ele quer falar do aspecto espiritual, ele fala Aish Mekadesh, o homem santifica, ainda que Mekadesh, na sua raiz, queira dizer separa, tá certo? Então, o homem pega essa mulher e separa para ela ser só dele, não poder ser de nenhum outro. Mas hoje a gente faz o nosso midrash dessa história e diz que ele santifica, porque a dimensão... Não é diferencie, Rogério? Não, Mekadesh é no sentido... É diferenciar. Especial, mas única... Diferente. Aqui, o autor dessa Mishnah queria ensinar sobre o aspecto financeiro. E de onde deduzimos que é um aspecto financeiro? Prestem atenção aqui, porque isso aqui, se a cabeça de vocês nunca explodiu numa discussão judaica, vai explodir aqui. É derivado do uso de tomar. Tomar aqui em hebraico é kirra. Então, essa passagem ela é conhecida na tradição judaica, nos meios rabínicos, como kirra. Se vocês olharem em hebraico, no final da segunda linha, tá certo? Gamar kirra misde Efron. Mas a gente normalmente fala sobre isso como kirra, porque tem essa repetição de kirra. Então, é derivado do uso de tomar. Tomar no campo de Efron. Alguém lembra o que é o campo de Efron? Avraham compra Me'arat HaMachpelah para enterrar Sará no campo de Efron. E aqui está escrito, quando um homem tomar uma mulher. Então, em um texto, lá em Dvarim, está escrito que Ikar Hishisha. Então, quando um homem tomar uma mulher, a expressão que se usa para dizer que ele vai tomar para casar é Ikar, de Lakachat. E lá está escrito, eu te dei o dinheiro do campo, Natati kesef hasadeh kach mimeni. Lá está dizendo, eu te dei o dinheiro do campo, tome de mim. E o tomar o dinheiro é chamado de aquisição, conforme está escrito, o campo que Avraham adquiriu. Hasadeh asher kana Avraham. Então, o fato de, numa passagem, usar a palavra tomar, e na outra passagem, que aparentemente não tem nada a ver, também dizer a palavra tomar, e tomar o dinheiro quer dizer aquisição. Daqui, os rabinos inferiram, através de um midrash, que o casamento é uma aquisição. Por isso que tem dinheiro envolvido. Por isso que tem que ter dinheiro envolvido. Mas o que eu quero mostrar para vocês, de um lado é isso, tem que ter dinheiro envolvido, porque... E tem 3 formas, tá certo? Pode ser, se a gente voltar para esse... Peraí. Se a gente voltar para cá, tem 3 formas. Pode ser com dinheiro, com documento e através do ato sexual. Essas 3 formas caracterizam a aquisição. Mas da onde a gente sabe que tem aquisição? Porque ele usou o verbo tomar. Quando um homem tomar uma mulher. E o verbo tomar, porque tem uma passagem num outro lugar da Torá, 4 livros para baixo, que fala, ou nesse caso, 4 livros antes, que eu te dei o dinheiro do campo, tome de mim. Então, isso quer dizer que o casamento é uma transação financeira, uma aquisição. Se vocês perguntarem para mim, eu vou dizer que é uma montanha sustentada por um fio dental. Entendeu? É toda uma construção sustentada por uma base textual muito frágil. Mas assim, um monte de coisas na nossa tradição, pessoal. Isso que eu ia perguntar, porque eu não sei se foi você que deu uma aula aberta, acho que foi, não sei, que explicava um pouco de onde vem a história do Minyan. Não sei se foi aula aberta, sei lá de onde foi que eu vi isso. E que também, né, a explicação dos 10 na congregação é um compilado de vários trechos de 1000 lugares e que uma palavra puxa a outra, que nada tem a ver com nada. Então, na verdade, você constrói o que você quer, né? Exatamente. Depende de você pegar da fonte certa para expressar a sua ideia. Uhum. É mais ou menos isso, né? Eles queriam achar uma fonte que validasse a ideia deles. Exatamente. Deles sábios. Exatamente. Está coberta de razão, Vivi. Está coberta de razão, mas é exatamente isso. Isso é parte da nossa tradição. Depois eu mostro um texto que eu escrevi a esse respeito. Mas isso aqui é um Midrash Halachá. Então eles pegaram um texto, tá certo? Estabeleceram um paralelo entre palavras em partes diferentes desse texto. Isso chama Gzerah Shavá. Então você pega essa palavra, se recorta, e o fato da mesma palavra ser usada em contextos diferentes
permite que você estabeleça o link entre essas palavras. É óbvio que isso é muito mais forte se eu tivesse falando de um verbo que só aparecesse nessas duas passagens, que eu não sei o que ele quer dizer, eu só consigo inferir o significado por essas duas passagens da Torá. Eu ia falar, verdade, tem uma evidência forte, tem um verbo que só aparece em duas coisas, numa transação financeira e num casamento. Portanto, casamento e transação financeira são a mesma coisa. Quando eu pego o verbo lakahat, que deve aparecer 3.712 vezes na Torá, para fazer isso, aí é um pouco o que você está falando, eles queriam dizer alguma coisa e acharam o jeito de dizer. Tá bom? A minha pergunta, na verdade, já foi pensando em aula. Porque se a gente quiser propor algum dia que os alunos construam um Midrashim, a gente pode fazer isso com eles, né? Que ideia que você tem? Vamos procurar alguma fonte que aparece algo que fale sobre isso e que você possa ter um ponto de partida em algo que está escrito. Me preocupa um pouco porque eu acho que se a gente pega esses exemplos, de novo, aqui eu estou dando um curso para adulto, eu tenho medo que deslegitime um pouco o processo. Eu acho que tem um monte de outros Midrashim. Vamos ver os outros Midrashim que eu vou trazer aqui e aí a gente pensa em qual é o melhor para a gente mostrar para os alunos, tá bom? Segundo tipo de Midrash, Midrash Haggadah. E esse do cantinho não tinha que estar aí, mas... Então, eu vou fazer aqui uma analogia entre Midrash Haggadah e Guerra nas Estrelas. Quando eu falo isso com jovens, eu descubro que já estão pelo menos uns 25 anos desatualizado, ninguém sabe mais de Guerra nas Estrelas, e eu tenho que falar ou de Harry Potter ou de, melhor dos casos, Senhor dos Anéis. Vocês são, na média, 15 anos mais novos que eu, mas em alguns casos bem mais do que isso. Mas vamos lá, vamos tentar com Guerra nas Estrelas. Então a gente tem aqui a Torá, a tradição judaica e Star Wars, tá bom? O que é cânon? Foi escolhido para entrar no que é sagrado. Então, no caso da tradição judaica, o que é o cânon? Nevim, Ktuvim? Torá, Nevim e Ktuvim. Tá certo? Tanakh. No caso de Star Wars, o que é o cânon? Ai, eu Faço a menor ideia. Eu sou das mais velhas, mas eu nunca assisti. Eu sou das velhas, mas eu não assisti. Só sei que tem a Princesa Leia e o robozinho. O canon de Star Wars começa com The New Hope, depois vem o Império Contra-Ataca, Retorno de Jedi, aí depois veio lá no começo... Eu também só sei das... Eu só sei das Chewbacca. Do pessoal, monstrinho com pelo. O cânon, o Dani está coberto de razão, que a série começou muito bem, fez os primeiros 3 filmes muito bons, depois piorou, mas tudo bem, o cânon são os 9 filmes, tá certo? Então, os 9 filmes de Guerra nas Estrelas, você não pode dizer que o Luke e a Leia não são irmãos, que o Darth Vader não é o pai do Luke. Tá certo? Você pode inventar um monte de coisa para dizer sobre Star Wars, mas você não pode mudar os 9 filmes. Esse é o canon. Mas se vocês entrarem no site da Amazon e procurarem lá por Star Wars Universe, tá certo? Vocês vão encontrar centenas de livros no universo de Star Wars. Do mesmo jeito que se vocês entrarem e procurarem livros no universo Harry Potter, também vocês vão achar um monte. Tá certo? Acho que menos do que em Star Wars, mas também tem coisas que acontecem no universo Harry Potter. Eu tenho um jogo de detetive que é no universo Harry Potter. Não faz parte dos filmes o meu jogo de detetive, mas acontece no universo Harry Potter. E no universo da Torá, as histórias que acontecem no universo da Torá são os Midrashei Haggadah. Então, se a Amazon carregasse tantas coisas sobre a tradição judaica como ela carrega sobre Star Wars, se eu colocasse lá Midrash Haggadah, tinha que aparecer centenas de livros. Eu coloquei aqui só alguns, que são alguns dos mais famosos, algumas das coletâneas, essa aqui que vem a coleção completa, chama Midrash Rabbah, e tem Bereshit Rabbah, Shmot Rabbah, Vaikra Rabbah, Bamidbar Rabbah, Dvarim Rabbah, Eicha Rabbah, e aí tem alguns outros livros de Midrashei Haggadah. Tá bom? Vamos ler aqui um Midrash, esse eu escolhi especialmente porque a gente vai falar de Yosef. Quem pode ler esse aqui? Aqui, por enquanto, a gente não está no Midrash ainda, a gente está no texto da Torá.
Alguém menos a D que já leu. Apesar de ficar... Lê, Dani, que eu odeio o Yosef. Você tá mudo. Esta é a crônica da família de Yaakov. Quando Yosef tinha 17 anos, cuidava das ovelhas ao lado dos irmãos. Ele era um criado para os filhos de Bilá e Zilpá, mulheres de seu pai, e levava notícias maldosas deles para o pai. E Israel amava Yosef mais do que aos outros filhos, pois esse era para ele o filho de sua velhice. Por isso lhe fez uma Ketonet Passim. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a qualquer um deles, o odiaram e não suportavam lhe falar amistosamente. Toda a razão. Vamos lá. A gente deu um pulo na história. A gente deu um pulo na história, mas vamos continuar. Então, quando Yosef alcançou seus irmãos, eles arrancaram de Yosef a sua túnica, a Ketonet Passim que trazia. Depois o agarraram e o lançaram numa cisterna. A cisterna estava vazia, ali não havia água. Eles haviam se sentado para comer quando ergueram os olhos e viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gilad. Seus camelos estavam carregados de resina, aroeira e bálsamo. Eles se dirigiam ao Egito. Então Yehudá disse aos seus irmãos: o que nós ganharemos se matarmos nosso irmão e cobrirmos o seu sangue? Vamos, em vez disso, vendê-lo aos ismaelitas. Assim nossa mão não cairá sobre ele. Afinal é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores midianitas passaram, eles tiraram Yosef da cisterna e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, quando levavam Yosef para o Egito, que levavam. Reuven voltou à cisterna, mas Yosef não estava lá. Então rasgou as suas roupas. Retornando até os seus irmãos, ele disse: o menino não está ali. E eu, para onde devo ir? Então eles abateram uma cabra, pegaram a túnica de José e a mergulharam em seu sangue. Carregaram a Ketonet Passim de várias cores e a levaram até seu pai. E disseram: encontramos isto. Você a reconhece? É a túnica do nosso irmão? Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Uma fera o devorou. Yosef foi feito em pedaços. Então Yaakov rasgou suas roupas, cobriu-se com um saco e lamentou por seu filho durante muitos dias. Obrigado, Dani. O que são passim dessa história? Linhas. Listras. Alguém acha que não são listras? Agora já ficou grudado na nossa cabeça que são, né? Não sei. Mas passo na lista? Agora grudou, né? Não dá mais para pensar outra coisa. Então vamos lá, ó. Vamos ver as interpretações para passim, tá bom? Radak e a Septuaginta dizem que passim é alguma coisa que é colorida. Ketonet Passim é um casaco colorido. Ibn Ezra, Bahia e Ramban dizem que passim, na verdade, é bordado. Ibn Janach, Radak e Sherashim dizem que é listrado. Targum Yonatan, que é uma tradução para o aramaico, diz que passim é com desenho. Eu acho o máximo essa camiseta. Se alguém souber onde tem, eu adoro essa camiseta com esse desenho. Em hebraico moderno, passim pode ser as faixas da faixa de segurança, ou pode ser as faixas da zebra. Né? O que será que são passim? Mas vocês percebem que quando a gente chega com a resposta de que passim são listras, a gente já limitou o texto. A gente limitou a imaginação dos nossos alunos para qual o significado do texto. O que quer dizer, né? Como eles imaginam? É que nem quando a gente lê livro e depois a gente assiste o filme e a gente fala, putz, mas eu imaginava o Harry Potter diferente, eu imaginava a Estrela da Morte diferente, eu imaginava qualquer coisa que vocês tenham lido. E a gente assiste o filme, ele congelou aquela representação do texto que a gente leu. Do mesmo Mas jeito... eu não entendo isso.
Porque paz tem uma tradução no dicionário. Por que eu preciso imaginar o que é se tem uma tradução a palavra? Mas ela tem uma Eu achei que eu tradução tinha que imaginar. em Eu achei hebraico que tinha que imaginar o que não. contemporâneo. Eu achei que a gente tinha que imaginar o que não tem uma tradução. Mas ela tem tradução no hebraico contemporâneo. Mas claramente, para todos esses comentaristas que falavam muito bem o hebraico rabínico, não era claro o que queria dizer passim. Então, em algum momento, decidiu-se que passim quer dizer faixas, e no hebraico contemporâneo entrou como faixas. Mas não necessariamente. Entendeu? Esqueci de dizer que passim também quer dizer bicampeão do mundo, mas eu coloquei a imagem aqui para ninguém duvidar. Tá bom? Agora, vamos ver um pouco mais de Midrashim sobre essa história. Quem pode ler que ainda não leu? E só para vocês entenderem o que eu fiz aqui, ó, o que está em negrito são os versículos da Torá. O Midrash está construindo em cima do versículo da Torá. Então, ele vem marcado no Midrash o que é Torá e o que é só comentário. Bereshit Rabá, 84:8. Israel amava Yosef. Rabi Yehuda e Rabi Nehemia interpretaram a passagem. Rabi Yehuda disse: suas características eram parecidas com as dele. Rabi Nehemia disse: quer dizer que todas as leis que Shem e Eber transmitiram a Yaakov, ele transmitiu a Yosef. Só um parênteses, o que é a história de Shem e Eber? Alguém sabe? É um outro Midrash. Dos filhos de Noah, não? Os filhos de Noah Shem, fizeram. que eles... Midrash. De acordo com o Midrash, eu não conheço o De acordo Midrash. com o Midrash, eles construíram uma yeshiva. É óbvio que Abraham, como todo ou Yitzhak, como todo bom pai judeu, o que ele vai fazer com o seu filho quando ele chega numa determinada idade? Vai mandar para yeshiva. Mas onde tem yeshiva, Shem e Eber construíram uma yeshiva. E quando Yaakov sai de casa, ele vai para a yeshiva de Shem e Eber. Então, ele está dizendo que tudo que Yaakov aprendeu na yeshiva, ele transmitiu para Yosef. Vamos lá, Vivi. Por isso ele fez uma Ketonet Passim. Reish Lakish disse em nome de Rabi Elazar ben Azaria: uma pessoa não deve fazer distinção entre seus filhos, pois foi por causa do Ketonet Passim que nosso patriarca Yaakov fez para Yosef que eles o odiaram. Quem é o vilão da história que vocês leram na Torá? Quem são os vilões? Quem que você coloca Irmãos. Não, eu não acho. Não, da parte que a gente leu são os irmãos. A gente não leu as coisas. Eu acho que Yosef tem culpa. Não, Ele não foi lá fazer fofoca? A gente não viu ele fazer nada. Ele foi lá fazer fofoca no primeiro Isso slide. é Midrash, Paty, não está na Torá, que ele foi fazer Lógico fofoca. que não, tá sim. Ele foi lá fazer. O pai manda ele lá olhar o que eles estavam fazendo, ele vai lá contar que eles não estão trabalhando, ele vai lá olhar de novo. Ele pergunta pro cara no caminho: você viu os caras lá? Ah, eles não estão ali, eles estão lá. Ele vai lá falar: vocês não estão trabalhando, né? Olha aqui, pessoal. Olha em hebraico. Levava notícias maldosas deles para o pai. Achei que isso era Midrash. Não é não, fofoqueiro. Lá, Bnei Zilpah, Nashei Aviv, Ve'avei Yosef, e Dibatam Ra'ah el Avihem. Fofoqueiro. Mas nessa história aqui, quem é o vilão? Pai. O pai. Yaakov, que não soube criar os filhos, estabeleceu essa prioridade de um filho sobre os outros, e daí veio os ciúmes. Eles odiaram, não porque eles são pessoas más, não porque Yosef fez alguma coisa que fez com que eles odiassem, mas porque Yaakov não soube criar o filho. E é incrível como hoje, em um monte de sinagogas por aí, as pessoas vão se sentir super constrangidas em criticar alguma coisa que Abraham fez, ou que Yitzhak fez, que Yaakov fez, que Moshe fez, que algum patriarca, alguma figura importante da Torá fez, e aqui os rabinos criticando o Yaakov sem a mínima dó. Por que aconteceu toda essa história? Porque Yaakov foi um mau pai. Desculpa aí que eu estava com o microfone aberto, eu não vi. Eu fiquei falando aqui, desculpa. Vamos ver uma outra opinião. Mais uma pessoa para ler. Valeu. Uma outra opinião. A palavra passim indica que muito lisa e leve e lhe descia até o pulso, paz yad. A palavra passim indica que eles sortearam e sifo. Ifisso, desculpa.
quem a levaria de volta ao pai e saiu Eudá, a palavra passim... Peraí, só um parênteses. Patrícia, como chama loteria em hebraico? Quem sabe? Loto. Não, loto é o jogo. Como chama a loteria? Me fala paz. Me fala paz. Vocês andam por Israel, tem um monte de matnassim que vem com a marca de Me Fala Paz, porque aqui no Brasil a loteria dá para o Comitê Olímpico. Em Israel eles constroem esses matnassim. Então, mesmo Shoresh, Fisso, Me Fala Paz, desse mesmo Shoresh de Passim. Desculpa, Patrícia, continua lendo. Não. Quem a levaria de volta ao pai e saiu Eudá, a palavra passim indica a série de transtornos pelos quais ele, Yosef, iria passar. P de Potifar, S de mercadores, Soharim, e de ismaelitas e M de midianitas. Então, percebe que aqui também a gente tem toda uma ideia de que passim não necessariamente indica as listras. Passim aqui é meio nome. É o nome do casaco. É um casaco... Um acróstico. Por que ele... Um acróstico na última interpretação, mas passim pode dizer é um casaco que chega até o pulso. Ou passim é o casaco que determinou o sorteio. Ou passim é o casaco que tem esse acróstico que conta um pouco da história dele. Mas Kutonet Passim não necessariamente quer dizer o casaco com listras, mas é o nome. O nome do casaco é Passim. Outra opinião. Mais alguém para ler? Deixa eu parar com isso aqui para parar de ter barulho, só um segundo. Beleza. Quem pode ler? Todo mundo já foi? Quer que repete? Começa de novo? Eu posso, que não tá aparecendo para mim, sumiu agora. Agora foi. Assim. Rabi Shimon ben Lakish disse em nome de Rabi Eliazar ben Azariah: Veio e veja os trabalhos de Deus, por quem as pessoas têm tanto por conta dos seus atos. Deus transformou o mar em terra seca. Eles cruzaram o rio a pé, portanto nós regozijamos em Deus. Por que eles odiaram? Que Deus abriria o mar por sua causa. Assim, 10 é isso? Não, Uma deveria faixa ser D. no mar. Tem um Z a mais. Acima de uma faixa no mar. Deixa eu tirar aqui o Z. Mas então aqui eles pegam uma prática super comum no Midrash também, pessoal. Eles pegam uma passagem de outro lugar, tá certo? E vão tentar usar essa outra passagem desse outro lugar para explicar o texto que a gente tem aqui. Então eles estão essa outra passagem dos Salmos fala de como na saída de Mitzrayim Deus abre o mar e deixa essa faixa de terra por onde eles passam em terra seca. Então, por que os irmãos odiaram Yosef? Porque Deus ia abrir o mar por sua causa. Porque ele ia deixar uma faixa, pas, yam. Então, não é passim. Outra coisa que o Midrash faz um monte de vezes, ele vai quebrar a palavra e vai tentar explicar a palavra quebrada, em vez de ser uma palavra só. Então, passim quer dizer de uma faixa no mar. E aqui, quem é o vilão dessa história, então? Deus. Não sei se é o vilão, mas é pelo menos o causador dos ciúmes, tá certo? Se naquele primeiro Midrash era Yaakov que não soube lidar direito com os seus filhos e acaba gerando ciúmes em 11 deles, aqui é Deus que não sabe lidar direito com o povo e acaba gerando ciúmes que causa toda essa história. E é bem normal, né, eles colocarem salmo no meio e faz ficar muito mais difícil, né, quando você está fazendo, tá fácil porque está em português, né, mas quando você está pesquisando em hebraico fica muito mais confuso, né, quando eles colocam salmo no meio. Às vezes que eu precisei pesquisar, eu fiquei muito mais perdida quando tinha salmo no meio. Verdade, Patrícia, mas uma das regras básicas de ler Midrashim, tem duas regras básicas. A primeira é que você só lê Midrashim com
o Tanar do lado. E a segunda é que quando você encontra esse verso, você precisa ir e ler o contexto todo, porque não é raro que eles citem a parte que não é relevante do verso. Entendeu? Imagina que a gente tá... Vocês brincam de a palavra é? Sabe como é que a palavra é? Não. Eu brincava muito com os meus pais, mas quando eu brinco com os meus filhos. A palavra é... A gente fala assim, a palavra é dinheiro. Alguém tem que dar uma música que tem a palavra dinheiro. Tá certo? Tem que cantar, e aí tem... Né? Era uma brincadeira, a gente brincava no carro. Quando viajava de carro, a gente ficava brincando disso. Agora imagina que a gente fala dinheiro. Agora não sei, eu vou de novo. Idade é um problema aqui. Mas deixa eu pensar uma música que vocês vão conhecer. Não quero dinheiro, só se quer. Então, imagina isso. Imagina que eu não consigo lembrar da parte que fala do dinheiro dessa música, mas eu falo assim, dinheiro, eu sei. Espero para ver se você vem. Então eu falo, tá bom. Aí não precisa continuar cantando, porque todo mundo já sabe que essa música vai ter dinheiro. Então os rabinos fazem a mesma coisa no Midrash, eles querem provar o ponto. Às vezes eles falam só o comecinho do verso, mas a parte que é relevante para entender o final, e não está citado. Então você sempre precisa estar com o Tanar do lado, trabalho fazer isso. Pegar o Tanar, ler 2 versos antes, 2 versos depois e entender a citação. A verdade é que, como eu não fiz esse exercício, se vocês me perguntarem, Rogério, mas qual a lógica de ser esse o salmo? Eu não sei. Sendo super sincero com vocês. Isso não era parte da minha apresentação original, eu coloquei hoje aqui, porque a gente, né, no semestre, vai falar de... Às vezes eles largam no meio, né? Tipo, eles citam... É verdade, eles citam só o começo e largam no meio e entra outro assunto. Por isso que eu te falei, quando você falou o negócio de Mecorot, que eu falei, daí você me ajuda porque eu demorei 3 meses para fazer o negócio, porque é isso. Você fica que nem maluco. Quer ver um exemplo muito claro disso? Tem uma discussão entre Rabi Akiva e... Esqueci agora, mas um outro rabino, sobre qual o verso mais importante da Torá. Sabe essa história? E aí Rabi Akiva fala, ama teu próximo como a ti mesmo. Tá óbvio porque é esse, tá certo? Mas o outro rabino fala Zé Sefer Toldot Adam. Zé Sefer Toldot Adam quer dizer, esse é o livro das gerações de Adam. Não parece ser um versículo especialmente importante, mas quer ver aqui uma coisa? Ó, deixa eu colocar aqui. Ó. Zé Sefer Toldot Adam. Bereshit 5:1. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, olha aqui, ó. Esse é o livro das gerações de Adam. No dia em que Deus criou Adam, a imagem de Deus, ele o criou. Já começou a ficar totalmente outra história. Tá certo? Parece... E aí você continua lendo, vai ter mais alguns versículos interessantes aí na sequência, mas a parte que está na discussão é absolutamente irrelevante. A parte que é relevante é o que continua. E se a gente só ficar, a gente vai criar toda uma fantasia aqui de por que esse é o livro das gerações de Adam, é a frase mais importante do Tanar, quando de fato o que a gente precisava era abrir o Tanar e entender como esse versículo continua. Que é um exercício importante quando a gente está lendo o Midrash. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação aqui. Beleza. Um outro Midrash, esse é um Midrash clássico. Quem pode ler? Dê, acho que voltou para você. A criação de Adão. E Deus disse, façamos Adão a nossa imagem como nós. Eles reinarão sobre os peixes do mar, as aves do céu, o gado, toda a terra e todas as criaturas rastejantes que rastejam sobre a terra. E Deus criou Adão, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Masculino e feminino os criou. Então me explica uma coisa, pessoal, o que incomoda vocês aqui nessa passagem? E nessa passagem tem muita coisa para incomodar, e tudo que incomodar é origem para Midrash. Então, feminino e masculino? Masculino. Na verdade, não incomoda, eu gosto. Não, mas é que uma a mesma primeira coisa é pessoa... que Deus fala de si no plural.
Peraí, né? Dani, de novo? A primeira coisa que Deus, que para mim já começa aí a questão Elohim é uma palavra plural e não singular. Tá, Ele fala de si no plural. a gente já teve Naase Adam Betsalmeinu. lápis não é plural porque termina em S. Então, Elohim não é plural porque termina em im, tá bom? Ok. Todos os... Ele fala Naase Adam Betsalmeinu. Aí você tem um ponto. Ele fala de si em plural. Aí você tem um ponto. Então, no Elohim eu discordo, mas aqui você tem um ponto. Muteino. Né? Então, para mim já tem uma coisa que é interessante aqui, eu gosto bastante. E como a Denise falou no final, Zaharu Nekevá, Baraotam, né? Então, mas aí também é estranho, né? Otam, criou eles. Eles, mas tá falando que é Adam, que é um. Mas é um que é dois. Então, mas olha que interessante isso aqui. Presta atenção nessa frase. E eu vou ler em português para todo mundo entender, mas eu tentei ser fiel ao gênero e ao número. E Deus criou Adão à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Masculino e feminino os criou. Mas antes já tem: eles reinarão sobre os peixes do mar, as aves do céu, o gado, toda a terra. Façamos Adão a nossa imagem como nós. Eles reinarão sobre o céu. Então tem aqui uma grande confusão de gênero e de número, incluindo com o número de Deus, tá certo, Dani? Se é a primeira pessoa do singular ou a primeira pessoa do plural. E cada uma dessas coisas vai dar origem a Midrash. Cada um desses incômodos. E depois, se você juntar com depois, lá na frente, na criação da Havá, você fica mais louco. Você não sabe se deu um pulo, se quem escreveu esqueceu dessa parte. Bom, mas elas não se conectam, né? Gente, tinha acabado. Betsalmeinu não necessariamente é mais de um Deus. A nossa imagem. E se Então, Deus está falando dele e dos seres celestiais, sei lá, para quem acredita, anjo. Então, mas você já tá um pouco no teu Midrash. Viajando? Então, o texto, não é que você está viajando, ele vai falar o Midrash vai falar de coisas parecidas, mas você está no teu Midrash. Porque o texto fala assim, não tinha nada na terra. Aí Deus foi lá e criou todas essas coisas. Deus separou a luz da escuridão, a água da terra, beleza. Aí criou todos os animais. Aí no final chegou para criar o ser humano. Aí Deus falou assim, não tem outros seres celestiais nessa história. Deus está sozinho nesse processo de criação. Aí Deus diz, façamos o ser humano a nossa imagem, a nossa semelhança. E eles... Aí você não sabe mais o que está acontecendo. Tem aqui uma confusão. O Midrash vai tentar responder à confusão. Ter confusão não quer dizer que não tem resposta. Mas tem confusão. Quê? Vamos olhar aqui o Midrash, vai. É da hora do banho, que significa umas 6 da tarde, 5h30. Então, sim, é velha. De novo, vai. Próximo Ale. Acho que foi o Dani que foi o segundo, não foi? Eu mesmo. Beleza, vai lá, Dani. Rabi Shmuel Bar Nachman disse em nome de Rabi Yonatan: quando Moshe estava escrevendo a Torá, chegou a passagem dos atos diários da criação. Quando chegou ao verso que diz que Deus disse, façamos Adão a nossa imagem como nós, ele disse a Deus, Criador do mundo, por que você dá abertura aos hereges? Então, peraí, o que os hereges vão dizer, Dani? Que Deus é mais de um. Que Deus é mais de um. Porque essa ideia de que tem só um Deus é negada pela própria Torá. Deus lhe disse, escreva, e aquele que quiser errar, que erre. Moshe, este Adão que eu criei, não sairão dele tanto os mais importantes quanto os menos? Quando alguém importante se recusar a pedir licença a alguém mais simples, eles lhe dirão, aprenda do seu Criador, que criou sozinho as criaturas superiores e as inferiores. Mas quando chegou a hora de criar Adão, pediu a opinião dos anjos da corte. Então, por que esse Midrash diz que tem essa linguagem de primeira pessoa do plural? Que ele estava falando com os anjos quando ele falou essa frase. Não, tá bom, mas tem um motivo para isso. Por que Deus falou desse jeito?
Por que ele consulta os anjos? É essa a pergunta? É. Porque ele cria tanto os inferiores quanto os superiores. Então a pergunta aqui é: o que ele está chamando de superiores? Seriam os próprios anjos? Uma possibilidade aqui também é porque quando Deus está criando Adão, ele não está criando nem superior nem inferior. A ideia é que ele está criando um igual. Está falando a Betsalmeino. Então aqui talvez ele peça a opinião dos anjos. Quem tem aqui algum outro entendimento dessa passagem que o Dani leu? Tô pensando. Para mais gente tá fora de foco? Para mim tá normal. Não, o texto. Eu já tentei pelo computador e também fico fora de foco. Para mim tá fora de foco, mas dá para ler. Melhorou? Não, mas acho que deve Para mim tá ser minha normal. conexão. Tá tudo bem, não tem problema não. Beleza. Não, pra mim tá bem ruim de ler, mas tá tudo bem. Ou eu preciso de novo calmo também, pode ser uma possibilidade. Então, olha essa história. Deus chega e fala assim, pessoal, é o seguinte, quem quiser errar, que erre. Eu não posso me preocupar com o que os hereges vão falar. Os hereges, qualquer coisa que eu escrever, no final das contas, vai ser usada contra mim. Eu não me importa. Deixa eles dizerem o que eles querem dizer. Mas tem uma mensagem importante nessa história de dizer façamos Adão a nossa imagem. Por quê? Porque de Adão vão ter pessoas que vão ser mais importantes, pessoas que vão ser menos importantes. Vão ter reis e vão ter súditos. Agora, quando um rei entrar num salão e tiver um súdito e ele se recusar a pedir licença para o seu súdito, as pessoas vão dizer para o rei, olha como Deus fez. Deus criou sozinho todo o universo, mas quando chegou a hora de criar Adão, Deus, que não precisava pedir a opinião de ninguém, só por delicadeza, só por humildade, Deus pediu a opinião dos anjos. Então, por que você não faz igual e deixa de ser snob e arrogante? Então, tem uma mensagem aqui que Deus quer passar, né? O que a gente chamaria talvez de derech eretz, tá certo? Um pouco de educação. E por isso, Deus corre o risco de ter essas mensagens que os hereges vão usar. E a verdade é que Irache, no seu comentário, fica super bravo que Deus dá essa abertura para os hereges. Não, mas aí é claramente um caso do que a Denise falou. O cara não quer discutir essa possível pluralidade de Deus, então ele acha um jeito, ele escolhe uma historinha bonitinha para falar com que, não, esse ponto não vamos discutir, Deus é único. Então é super político tudo isso, né? Não é super político, Dani. As pessoas, nas suas interpretações, as pessoas revelam tanto sobre elas quanto sobre o texto. Tá certo? Leituras em que vão totalmente na contramão do texto são rejeitadas. Mas essa leitura ela não é rejeitada. Se você lê o resto inteiro da Torá, a Torá não é escrita no plural. Você gosta dessa ideia de que Elohim é plural e, portanto, dá espaço para a tua teologia. Mas, de fato, no resto da Torá, é sempre a palavra Elohim com o verbo no singular. Tá certo? Você pode criar um midrash e falar, não, tá aqui eu explico como esse verbo no plural indica a tua teologia, que Deus são muitos, que são 10 firot, sei lá o que você quer acreditar. Mas essa não é a teologia dos rabinos. Na teologia dos rabinos, Deus é um. Então, eles vão tentar explicar o texto dentro da teologia deles, sem contradizer o texto. Então, eles encontraram aqui que Deus está pedindo licença por humildade e generosidade com os anjos da corte. Só para, já que você fez a pergunta, você não sabe qual que é a minha teologia, para mim Deus é um também, só que um é plural, um não é único. Mas posso conversar com vocês sobre isso em outro momento. Mas você sabe que eu acho assim, não, independente da minha própria crença ou do sua dele, eu acho que a forçação de barra nesse contexto, por causa da história da criação. Eles estão enfiando personagem que não tem, porque Deus não criou anjo nenhum nos 6 dias da criação. Verdade. Essa forçação de barra que me incomoda, né, quando se fala da criação no Midrash. Não tem diabo que vai contar para Sara que... Então,
E me incomoda também. É parte. Se você ler qualquer um desses outros livros no universo de Guerra nas Estrelas, ou no universo de Harry Potter, ou no universo de Senhor dos Anéis, ou em qualquer... As histórias sempre precisam de coisas que não estão contadas nos Tá, livros. mas aí é ficção. Aqui, se eles se pretendem a não contradizer o texto fonte, eles não podem enfiar personagem. Quando eu estava fazendo, justo que eu estava fazendo esse estudo, que era do início do Sefer Bereshit, e eu tenho vários dos Midrashim que põem personagem que não tem de onde eles serem tirados. O cara, para justificar um pensamento, uma escolha dele de como tratar esse Midrash, ele enfia personagem que não está na fonte. Mas, Patrícia, o que eu ia falar? Se algum lugar do texto tiver escrito e Deus nunca criou anjos, você estaria coberta de razão. Não está escrito. Não está escrito nem que tem anjos, nem que não tem anjos. Então os rabinos vão dizer sobre os anjos não está escrito. Os rabinos também não criou dinossauros na criação do mundo. Quê? Mas eles também não colocam no Midrash. Mas o que não pode é pôr o que não está. Patrícia, olha um outro Midrash. Eu não trouxe aqui, mas Bereshit Bara... Só um segundo. O furo não está nisso, tá, Paty? O furo está... que o verbo está na primeira pessoa do plural. Se ele estivesse falando com os anjos, ele ia, eu farei os anjos, o ser humano, a nossa imagem, e não façamos. Não importa. Eu estou falando que ele não criou anjo nos 6 dias da criação. Mesmo porque o Midrash não é verdade absoluta, né? Então não tem que discutir mesmo. Mas olha isso. Tem um Midrash, Bereshit Bara Elohim. Tem um Midrash que diz o seguinte: Reshit, na verdade, quer dizer Torá. E quer dizer que Deus usou a Torá como se fosse uma planta. Sabe aquelas plantas azuis? Quando fazia cópia, tinha papel vegetal. O original da planta era em papel vegetal, e você mandava para um lugar de cópias heliográficas, ele fazia uma planta em papel azul. E essa é a Torá. A Torá é a planta que Deus usou para criar o universo. Tem algum lugar dizendo que Deus usou uma planta? Não. Mas é assim que os rabinos explicaram, Patrícia. Esse é o processo de Midrash. Se você acha que esse processo não é autêntico, é total teu direito, então você faz o processo midrástico. Tudo bem. Entendeu? Faz parte. Mas o processo de Midrash envolve você conseguir explicar o que está escrito na Torá usando coisas que não estavam na Torá. Criar historinhas que vão explicar. Tá certo? Uma coisa é quando você faz uma analogia, né? Quando você fala, esse personagem é como se fosse um rei que foi buscar não sei o que lá, não sei o que lá. É uma analogia, né? Para trazer para o século VIII o que eles estão falando. Eles vão escrever no século VIII uma coisa que eles estão falando da Torá. É como se fosse um rei que trata seus súditos assim assado. É como se fosse uma vizinha que blá, blá, blá. É uma analogia. Isso. Naquela minha primeira definição de Midrash, isso está dentro de Midrash, mas isso não está dentro de Midrash Agadá. Isso na tradução chama Mashal. Isso é uma lenda, sei lá como é que fala, uma fábula. Bom, vamos voltar, que a gente já está chegando no final, pessoal. Dani, só porque você está aqui, lê esse aqui. Não, em vez do Dani, Patrícia, esse aqui é o Machalo, vai lá você. Aqui tem um Machalo dentro do Midrash. Rabi Levi disse, não há aqui consulta, mas é similar a um rei que estava passeando na estrada do seu palácio e viu um bloco jogado. Disse, o que faremos com ele? Alguns sugeriram banhos públicos e outros disseram banhos privados. O rei disse, eu farei uma estátua. Quem me prevenirá? Então, o que esse texto está dizendo? Que é o que, eu não sei como fala isso em português. Em inglês eles chamam de royal we, tá certo? É o nós monárquico, sei lá como é que é isso. Mas é isso, é o jeito que os reis falam. O que faremos com ele? É o rei falando sozinho. Ele não está escutando a opinião de ninguém. Mas ele usou a primeira pessoa do plural. E isso, para mim, é central. A multivocalidade, a incorporação de diversas interpretações que às vezes são contraditórias entre si, como simultaneamente verdadeiras, é uma das marcas da literatura rabínica em geral e do Midrash em particular. Então, para mim, sempre é muito importante que quando a gente traz Midrash, que a gente tente trazer mais de um.
Tá certo? Por quê? Para mostrar que são várias interpretações, não é a verdade absoluta que o pai de Abraão era um vendedor de estátuas e que ele foi lá e quebrou todas as estátuas do pai. Tá certo? É uma das possíveis interpretações. Então, tem um que disse que Deus estava falando com os anjos da corte para ser simpático e dar uma lição, e Rabi Levi disse não é nada disso. Deus está só falando com ele, com Deus mesmo, e para fazer isso, Deus usa a primeira pessoa do plural. Tá bom? Ainda hoje, tem Midrashim sendo escritos. Então, para quem leu A Tenda Vermelha, tem discussões se é Midrash ou não é Midrash, mas está no universo. Tem esse livro Dirshuni, do qual eu gosto muito, a gente vai ler um texto de lá, e que são Midrashim contemporâneos escritos por mulheres israelenses. Depois tem esses outros dois que têm atividades que a gente pode até pensar em usar, que são como a gente faz Midrash, esse handmade Midrash, esse primeiro que está aqui, é como a gente faz Midrash com papel rasgado, e o segundo tem instruções de como fazer um Midrash das crianças escreverem, e esse justo, que é o volume 1, que acho que é o único que eu tenho, aqui, ó, que é do caos ao Egito. Então tem aqui um jeito super legal, ele pega o texto da Torá, transforma ele num roteiro de peça, num diálogo, e aí depois tem exercícios para os alunos fazerem Midrash, e a gente pode pensar em usar. Vou deixar separado para levar para si, tá bom? Antes, levar para si é um pouco inútil, né? Escanear e mandar para vocês. E tem, tanto o Dirshuni quanto a Tenda Vermelha tem uma perspectiva feminista muito interessante. Então, aqui, vamos ler um Midrash que vem desse Dirshuni, desse livro que eu falei que foi escrito por mulheres israelenses contemporâneas. Quem pode ler aqui? Esse aqui é o versículo da Torá. Quem pode ler? Eu posso. O faraó disse: quando derem à luz as hebreias, olhem os assentos. Se for um menino, mantém-no. Matem-no. Desculpa, tem um N a mais aqui. E se for uma menina, deixe-a viver. Peraí. Um pouco de toque isso, né? E as parteiras temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes tinha dito e deixaram os meninos viver. Então, aqui o que está marcado no texto é como tem essa história de olhar, iten e temer, tirená, tá bom? E olha que curioso, não sei porque quando eu vi isso eu pensei em você, como tirená não tem o rei depois do nun. Tá vendo? Hoje, se a gente fosse escrever, a gente ia colocar um rei depois do nun, né? Total. Quem pode ler aqui o Midrash? A Pri, talvez, Pri. Você consegue ver? Aqui para mim tá muito fora de foco. Então. Beleza. Umas horas que ele foca e depois sai. As parteiras foram questionadas: de onde veio o temor a Deus que vocês tinham? E elas responderam: de espelhos grandes e profundos que víamos nos assentos e dos mistérios que nos envolviam o tempo todo. Cada pessoa que vinha ao mundo, de onde ela veio e o que elas... não estou conseguindo no momento. Trazia consigo o bem que sua mãe via nela, a compaixão e o amor que ela despertava, bebê escritando que saiu de corpos agonizantes, e o selo suave do ódio de Deus marcado em suas faces. Como a Vivi me acusou de ter toque, eu vou deixar o faces com Z, tá bom? Mas depois eu vou mudar. Não, fique à vontade para mudar, não posso falar de ninguém. Continuar, deixa muito difícil para eu ler. Você lê? Continua. Lhes levantar é um desafio. Vejam que no Monte Sinai foi dito: todo o povo viu, Oroim, trovões e relâmpagos,
o estrondo do chofar e a montanha fumejando. E quando o povo viu, não vejo os pontinhos, vaiaré, eles recuaram e ficaram à distância. Moisés respondeu ao povo: não tenhas medo, pois Deus veio somente para testá-lo e para que o temor de Deus esteja sempre com você, para que você não se perca. O temor a Deus veio dos trovões e relâmpagos. Há temor que vem da visão de fora e tem que vem da visão de dentro. Tem situações em que a visão do milagre, que está acima da natureza, uma pessoa se agarra a ela e o temor cresce e aumenta. E entre nós as coisas não são assim. Nosso temor não está no céu, mas justamente dentro da natureza. Dentro da dor dos espelhos nos assentos, nasce em nós o temor a Deus e nos ensinou a escolher o bem e a preservar a vida, combater a morte e se opor ao mal. Então, qual a pergunta que está por trás desse Midrash? Ó, vamos voltar aqui. Qual é? Por que as parteiras temiam a Deus? Por quê? Elas são judias? Certo? Essa é a pergunta, tá certo? Tem aqui... Talvez... Tem uma grande discussão, porque o texto fala meialdota e vriot. E meialdota e vriot pode ser smihut ou não smihut. Então, elas podem ser as parteiras das hebreias, que seria smihut, ou elas podem ser as parteiras hebreias. Na perspectiva delas não serem hebreias, delas serem as parteiras egípcias, que atendiam as hebreias, da onde vem essa história de que parteiras egípcias temem a Deus? Como é que algum não-judeu teme a Deus? Essa é a pergunta, tá certo? E é isso que esse Midrash feminista... Mas não fala qual Deus. Quem está falando? Não, porque a prima... o temer a Deus não fala qual Deus teme. Elas podem não ser judias, mas temer o Deus delas, não? Teria que ser uma coisa super óbvia que seria o mesmo Deus? Na Torá, Pri, Elohim, nesse contexto, pelo menos, é entendido como o Deus Adonai. Entendeu? Você tem razão que no Egito eles tinham lá os deuses deles, mas eles se refeririam àqueles como Elim. Tá bom? Tipo, se hebraico tivesse D maiúsculo e D minúsculo, né? Quando eles falassem dos deuses deles, eles iam falar como deuses com D minúsculo, mas aqui eu acho que temiam a Deus com D maiúsculo. Pelo menos esse Midrash está lendo assim, Daniel, Pri. Hoje eu estou confundindo todos os nomes de vocês estão vendo, né? Então, ele tem essa ideia de que, como assim elas temiam a Deus? Então, pergunta de onde elas temem a Deus? E esse Midrash, né, escrito por mulheres, fala da magia que é ver uma criança vir ao mundo. Então, cada pessoa que vem ao mundo, de onde vem essa criança? O que ela traz? O bem, o amor com que essa criança via essa criança. Os bebês, a mulher morrendo de dor, tá certo? Super enfraquecida, e o bebê sai cheio de energia. E a clara impressão de que a mão de Deus está envolvida nesse processo. Então, eles comparam, eles falam, olha, no processo da revelação, a natureza toda revelava a Deus. E tem pessoas que veem Deus nessas situações, nessas grandes situações. Mas nós, as parteiras, nós víamos Deus nas coisas pequenas, em cada criança que nascia. Porque o nosso temor, e a palavra temor não é necessariamente a melhor. A palavra em hebraico é ir'am, que é melhor traduzido para o inglês, que é ó. Ó é um certo senso de reverência. Ele está ligado a medo, mas ele não é um medo da extremê. É um medo que vem da reverência, de um respeito profundo. Então, ela fala, a nossa reverência não está no céu, e essa é uma frase famosa da Torá, Loba Shamayim Hi, querendo dizer que a Torá não está no céu, mas aquela fala não da Torá, ela fala, nossa reverência não está no céu, mas ela está em cada criança que nasce. E acho que é uma formulação super feminista, uma teologia super feminista, super bonita. Só para dizer que Midrashim continuam sendo escritos.
Aqui tem algumas outras histórias, depois eu passo para você dessa apresentação. Tem outras histórias lindas que vêm desse negócio. Quando a gente estava no... A gente já está terminando. Quando a gente estava na sessão de planejamento na sexta-feira, há 2 semanas, acho. 1 semana ou 2 semanas, nem sei mais. A Pri não, olha eu confundindo os nomes de novo. A D pediu ajuda para identificar Midrashim. Tá certo? Eu falei de algumas fontes. Então aqui, se vocês olharem, ó, tem essa coleção aqui, ó, que é Midrash Rabbah. Eu já vou mostrar para vocês. Esse é o mais fácil da gente encontrar, tá bom? Essa aqui é em hebraico, essa aqui é em inglês. Aí depois tem Sefer Haggadah, que é uma coletânea do Bialik. E tem esse Legends of the Jews, que também tem história. Esses Legends of the Jews, acho que vocês vão achar no Google Books. O do Bialik eu já vou mostrar que tem um lugar na internet que tem. E o Midrash Rabbah também. Então vou compartilhar agora a minha tela na internet, tá bom? O Midrash Rabbah acho que tem no Sefaria. Então, no Sefaria, mas ó, o legal do Sefaria em hebraico. O Sefaria tem metade em inglês também. Boa parte em inglês. Ó, então aqui está no Sefaria, tá certo? Se você clicar aqui nesse coisinho, ele te dá um menu. Aí você clica aqui em Tanar, Gênesis, e em que versículo eu estava com aquela história de capítulo 37. Tá bom? Então a gente vem aqui, capítulo 37. Tá bom? E a gente está no Ktonet Passim, versículos 2 a 5. Então aqui, ó. Ele toldot Yaakov, Yosef ben Shiva Asar Shana, היה רואה תחב בצאן והוא נער את וישראל אהב את יוסף מכל בניו ועשה לו כתונת פסים. Se eu clicar aqui, ele vai abrir. Esse é o versículo em que aparece pela primeira vez que Ktonet Passim. Ele vai abrir aqui, ó, Midrash, tá vendo? E aí ele vai me dar um monte de Midrashim que tem a ver, várias coleções de Midrashim, e todos os Midrashim têm a ver de algum jeito com esse verso. Então, se eu abrir aqui Bereshit Rabbah, ele vai me dar um Midrash que fala disso. Aqui eu posso mudar o idioma, e aqui ele está em hebraico, aqui está em inglês. Tá certo? E quando não tem inglês, ele mostra o Midrash igual, só que ele mostra só em hebraico. Eu posso voltar aqui e olhar nesse Midrash Haggadah, uma outra coleção de Midrashim, que tem 6 Midrashim sobre Yosef. Então aqui é um bom lugar de procurar. Ficou claro para todo mundo como a gente chega aqui? Sim? É um recurso super bom, pessoal. É do mesmo jeito que tem Midrashim, tem também comentaristas. Então, se vocês forem nos comentários, vocês vão achar Rashi, Ben Ezra, Nachmanides, os comentários que tem, que antes a gente precisava ir no livro. Certo? Ó, um livro que chama Mikraot Gdolot. Vocês conhecem esse formato como a página do Talmud, mas é o formato clássico judaico. Olha aqui, ó. Aqui é o texto da Torá, e aqui são todos os comentários. E aqui, ó, isso aqui parece mais Talmud. Então me perdi em alguma coisa. E? Os comentários não são Midrashim. Não são Midrashim. Só estou mostrando como antes, para você ter esses comentários, você precisava ir no livro. E você não tinha todas essas conexões. Se você quisesse achar de um versículo todos os Midrashim, você precisava procurar na mão. Mas calma, mas os comentários também são coisas que veio da cabeça dos sábios, que não tem nenhuma base além disso, certo? Isso. E o que diferencia de um Midrash, comentário? Por que não é um Midrash também? Olha isso. Confusa. A pergunta é ótima. Porque é o seguinte, a palavra Midrash quer dizer um monte de coisas. A palavra Midrash quer dizer um processo de interpretação do texto, e nesse sentido você está certa, que os comentários também são Midrash. A palavra Midrash quer dizer um gênero literário, e nesse sentido os comentários não são Midrash. E a palavra Midrash às vezes se refere também a uma coleção. Então às vezes as pessoas falam assim, porque tem esse Midrash, entendeu? Midrash Rabbah, às vezes as pessoas vão chamar de um Midrash. Eu encontrei lá no Midrash, entendeu? Aqui no Brasil, Midrash também é a instituição judaica no Rio de Janeiro, do Newton Bonder. Midrash. Como que chama em hebraico esses comentários? Tipo, Midrash ou Midrash? Mefarshim são os comentaristas. Mefarshim. Tá bom. Certo? Os comentaristas medievais, a gente chama de Mefarshim.
Então, aqui, ó, de novo, vamos voltar aqui, ó. Se eu vier aqui, ó, marquei vou fechar aqui, ó, marquei o versículo, ele me marca aqui, commentary. Aí ele tem, ó, Jirashi tem 2, de Ibn Ezra tem 2, de Ramban tem 1, de Sforno tem 1, de todos esses aqui não tem nenhum. Aí Bartanura tem 1, Behor Shor tem 3. Só eu que não tô vendo o que ele tá falando? Vocês não estão Não, vendo? ainda não mexeu, tá? Ainda tá mudo. Não, tudo bem. Eu não estou entendendo por que vocês não estão vendo, pessoal. Mas eu imaginei o que você falou, já entendi. Tem o nome de cada um deles e quantos tem, tá tudo bem. Exatamente. Pra mim aparece, mas não foca, Débora. Você foca, mas não aparece. Você não clicou, como se não tivesse clicado em comentário. Tipo de férias, tá tudo bem. Bom, beleza. Então, esse é do Sefaria, que é um jeito. Entendi. Você lembra qual era o site para a gente ver Bialik? Não, mas eu lembro que você pôs no Google e apareceu, tipo, terceiro ou quarto, não foi? Coloco aqui, Sefer HaGadah. Mas eu não lembro qual é o site. Aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Ixi. Não tá mexendo nada que você tá fazendo agora. E agora? Não tá mexendo, como se tivesse dado congelar a tela. Descompartilha, abre aí, compartilha de novo. Vou compartilhar aqui. Poxa, como são 9h05, eu sei que depois todo mundo vai correr, passou enquanto você acha aí e falando uma coisa? Já achou. Mas eu já achei aqui, ó. Já achou, Então tem esse É site. muito rápido. agadastories.org.il, que tem as histórias de Sefer HaGadah, e tem inclusive uma parte aqui que é para crianças. Aqui, ó, se você clica, ó o que eu fiz. Deixa eu mostrar de novo. Eu cliquei aqui no cantinho onde está escrito Nosim, essas 3 linhas. Você clica e ele fala Adam veloim, Ben Adam lechavero, Bait mishpacha, Guf venefesh, Lilmod lelamed, Midot, blá, 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 blá. Então aqui tem, vocês procurarem, e tem aqui, ó, Sefer HaGadah LaEladim, aqui no outro canto. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. E aí quando você clicar aqui em Sefer HaGadah LaEladim, ele tem escrito numa linguagem mais adequada para crianças. Então tem aqui Roni Veetz Aharu. Ou seja, pra gente, né? A linguagem de criança em hebraico é a nossa. Então aqui, ó, tem pontinho e tal. E aqui é outro lugar onde vocês têm. Talvez até tenha som. Vamos ver. Roni Veetz Aharuv, Ibed Uri Orbach. É a voz da mulher do ônibus, do trem. Da estação, היה né? איש צדיק אחד בשם É a mulher do... Não, é a voz da mulher do metrô. Então essa Shalom. Essa aqui é a segunda. E a última que eu quero mostrar para você, que eu acho que tem, é Legends of the Jews. Domínio público. Será que tem aqui, ó? Olha isso. .gov.br? Pois é, olha aqui, ó. Tem domínio público no site do governo brasileiro. Tem o PDF. Nossa, Rogério, sai daí. Quê? Que medo. Sai daí, que medo. Deve ser a Biblioteca Nacional isso aqui. Mas aí é ótimo, porque você pode dar um search, você vem aqui e você procura, sei lá, Joseph. Eu não sei como é que está escrito. Yosef. Aqui, ó. Tá bom? Então, de novo, tem fontes. Se vocês precisarem de ajuda, eu pessoalmente acho muito mais fácil na hora de encontrar Midrashim, procurar em inglês. E aí depois que eu encontrei o Midrash que eu gosto, aí eu traduzo do hebraico. Uso o inglês como referência, mas traduzo do hebraico. Se vocês precisarem de ajuda, eu tenho um monte desses recursos em inglês. Vocês falarem, Rogério, eu quero um Midrash sobre esse pedaço. Eu escaneei um monte de páginas aqui e mando para vocês. Uma pena que a biblioteca da CIP está lá na CIP, porque tem tudo isso na biblioteca. Tem? A biblioteca tem tudo isso na biblioteca da CIP. Eu nunca na minha vida entrei nessa biblioteca, não sei nem onde ela fica. Porque eu cataloguei os livros em hebraico, né? Tem absolutamente tudo isso na biblioteca da Mas CIP. tem em inglês também? Eu não sei, eu só cataloguei os livros em hebraico. Eu não sei as outras línguas, eu só fiquei responsável pelos hebraico.
E você não sabe quanto eu aprendi catalogando esses livros em hebraico, porque eu tinha que catalogar pelo assunto. Quanta coisa eu peguei que eu não sabia que existia, que eu tive que pesquisar o que é aquilo para catalogar o assunto, né? Eu aprendi muito na biblioteca, muito. Posso falar o que eu queria falar aquela hora? Pode, lógico. Não, eu queria agradecer mesmo, assim, achei que foi uma super aula. Eu não me lembro, nos meus anos de CIP, de ter oportunidade como essa. E eu achei o máximo e espero que tenha a cada 15 dias. Mesmo, obrigada. Assim, pela disponibilidade, pelo preparo. Acho que foi incrível. Aprendi um monte. Obrigado, Dê. Concordo. Foi ótimo mesmo. Eu vou gerar um PDF disso. De novo, eu uso o Keynote porque ele deixa esses recursozinhos das coisas se mexerem e tal. Mas eu posso exportar do Keynote como PowerPoint. Posso mandar para vocês também como PowerPoint. Alguns dos recursos visuais vocês vão perder. Mas se vocês quiserem usar na aula alguma dessas coisas ou copiar o texto mais fácil, não tem problema. Tá bom? Legal, obrigada. Obrigada. Pessoal, obrigado. Boa noite para todos. A gente vai deixar meio pré-fixo a cada 15 dias? Acho que... A pessoa que já abusa, né? Não, vamos. Vamos, Dê. Quando tiver algum feriado, se tiver alguma impossibilidade... algum problema, algum compromisso, você fala. Em princípio, a cada 15 dias eu estou com os meus filhos na quinta-feira, não quero. No 15 dias que eu não estou, a gente faz isso, tá bom? Você está de férias ainda? Estou de férias, estou. Obrigada por pedaço das suas férias. Obrigado, Rogério. Obrigada. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, boa noite. A pessoa quer tanto ficar aqui que eu não consigo fechar esse negócio. Alguém fecha. Todo mundo. Tchau.